Tchau a todos, shalom. Tchau. Gente, tchau não é igual tchau do Brasil, não, viu? Tchau é oi. É oi. É ok? É porque aqui a gente fala tchau quando chega e quando vai embora. Shalom, por exemplo. Shalom você pode falar quando você chegou, você vai embora. Só o nosso oi que só fala quando chega. Ok? Tudo jóia? Então, continuar com a leitura, gente, do Evangelho de João. Fiquei uns dias sem ler, vai atrasando, ok? Então eu já fiz a primeira e a segunda parte do Evangelho de João, capítulo 6. Esse Evangelho de João é uma bênção. Eu aconselho vocês a ler ele todinho, ok? É uma bênção. Tem tanta coisa linda nesse Evangelho. Aliás, todos os Evangelhos têm. Mas aqui mostra assim a divindade do Senhor Jesus. Mostra assim que ele falou que foi preparar um lugar e vem nos buscar. E tem gente querendo arrancar esse versículo da Bíblia. Cuidado. Vamos lá, mas nós vamos começar a ler hoje João capítulo 6, versículo 50, ok? Capítulo 6, versículo 50 do Evangelho de João. Começa assim: Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí a gente fala assim, mas Jesus falava umas coisas assim, difíceis de entender. É difícil de entender. Gente, o Evangelho não é tão fácil igual a pessoa... o Evangelho é simples. Será que você está entendendo o Evangelho? Talvez é simples para você que não está entendendo nada. Ok? Porque quando o Senhor Jesus fala... Olha, ainda pulei o capítulo aqui. Gente, eu tô lendo, ó, a gente tá lendo, gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente sai da página, porque qualquer toquinho que dá na tela do celular, a página já muda. Aqui, ó. Vamos voltar. É o que eu tô falando, gente. O Evangelho não é tão simples. Talvez você não tá entendendo ele e tá achando que ele é muito simples. Porque o Senhor Jesus falou: aqui é o pão que desceu do céu. E estava falando dele mesmo. Pão. Gente, pão é feito de trigo. O pão daquela época não era nem igual esses pão nosso de hoje. Era assim... Ainda tem aqueles pão de lá daqueles países lá. Era diferente, gente. Era assim, parecia uma pizza. Mas bem fininho. Ok? Era o pão. Eu vi que daí que veio a pizza e colocou o recheio em cima, né? Virou a pizza. Enfim. E o Senhor Jesus fala que ele era o pão. Pão não tem perna, não tem braço, não fala. Aqui, ó, os 50. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50. Que eu tenho que falar assim, pausadamente, porque eu sou muito apressada. Todavia... aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Cadê o pão, Jesus? Cadê? O pessoal fica olhando, procurando pão. Não, o Evangelho é simples. Acho que você é que não está entendendo, está dizendo que é simples. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo. Então você já pensa no quê? O pão vivo que desceu do céu. Então você pensa já num pão com umas asas voando.
Pensa, gente. Já vai pensar num pão com as asas voando, descendo do céu, literalmente, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pão feito de carne. Pão, mas pão é de trigo. Sim, mas o Senhor Jesus falou isso. E você acha que o evangelho é tão simples? Já tem um canal que chama. Já tem nome de canais, de páginas, perfil, rede social. Evangelho simples. Evangelho simples. Nem Nicodemos entendeu. O homem mais sábio, um dos homens mais sábios de Israel. Um dos judeus mais sábios. Olha que judeu estuda, viu? Olha que judeu tem conhecimento. Nicodemos não entendeu. E tu acha que o evangelho é simples. Será que tu está entendendo o evangelho? Olha só. Ele falou, o pão que desceu do céu. Aqui 51, este é o pão, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pão, carne. Pão de carne, gente. Onde já se viu pão de carne? Não, você pode até colocar assim, tipo um recheio no pão, mas o pão é de trigo, não é? Assim que a gente está acostumado a conhecer. Mas esse pão desceu do céu, então você já pensa nele voando. E ele é vivo, e fala que o pão é vivo. Então, se ele é vivo, desceu do céu, você já pensa que ele tem asa e está voando. Lá. 52. Então os judeus começaram a discutir. Se os judeus que tinham todo o conhecimento das coisas de Deus começaram a discutir, as pessoas acham que é fácil entender. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Exaltadamente, eles estavam nervosos, eles estavam falando alto. Eles estavam exaltados, falavam alto. Não, você tem que falar baixinho. Pega um judeu nervoso, que você vai ver se você fala baixinho. O Senhor Jesus também, às vezes, tinha que falar bem alto, viu, gente? Você não conhece Jesus. Lá. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Sabe o que esses judeus estavam discutindo, gente? Eram os judeus mais sábios. Levitas. Conhecia cada letra da Bíblia e o significado dela. Fariseus. Era a religião da época mais famosa que tinha. Sacerdote era aquele que oferecia sacrifício pelo povo. Era esses que perseguiam o Senhor Jesus. E eles não estavam entendendo nada. E hoje as pessoas dizem que é tão simples o evangelho. Aí é vocês que complicam, porque o evangelho é tão simples. Qual o evangelho que você está lendo? Eu te desafio, qual é o evangelho que você está lendo? Porque o evangelho que eu estou lendo não é tão simples. Nicodemos, o mais sábio ali dos judeus, não entendeu quando o Senhor Jesus falou que tem que nascer de novo. E aqui, o Senhor Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu vivo. E fala que a carne dele é pão. A carne dele. E você acha que é tão simples assim? Jesus lhe diz, eu digo a verdade e vocês não... Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem... Não, é muito fácil o evangelho. É tão simples. As
espero que alguém veja. Eu espero que essas pessoas que dizem que o evangelho é tão simples, veja essa live. Ou então você passa para quem acha que é tão simples. O Senhor Jesus... E Senhor Jesus também não ficava com mimimi não, viu gente? O Senhor Jesus falava sério também. Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E você acha que é evangelho simples? Vamos lá, vamos continuar. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está comendo a carne e o sangue de Jesus? Você está comendo a carne de Jesus? Você está bebendo o sangue de Jesus? E você está dizendo que o evangelho é muito simples? Você sabe o que é isso? Sabe o que é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Sabe o que é isso? Se você acha que é assim tão simples. Quando a gente faz a ceia na igreja, que hoje em dia nem se usa mais fazer, muitos locais não se usa, ali é como se nós estivéssemos comendo a carne e o sangue do Senhor Jesus. Ali. Quando você está bebendo o vinho, você já imaginou que você está bebendo o sangue de Jesus? Quando você come o pão, você já imaginou que está comendo o pão de Jesus? Não, eu estou comendo um pão aí que me deram. Ah, não, aquilo ali é suco de uva, não tem nada a ver com o sangue de Jesus. Mas então, meu filho, a Bíblia diz, meu filho, isso é coisa de Nordeste. Meu amigo, meu irmão, não sei o que eu digo. O Senhor Jesus falou que tinha que comer da carne dele e beber do sangue dele. Se você... Primeiro que muitos não tomam a ceia do Senhor. Segundo que alguém ensina de forma errada. Ok, ensina de forma errada. E terceiro que hoje em dia a maioria das religiões nem dá a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, gente, isso que não é Páscoa, isso que é a ceia do Senhor. O Senhor fez a ceia dele na Páscoa. Mas ele falou para os discípulos fazer isso todas as vezes que reunidos em memória de mim, da pessoa dele. Será que era só na Páscoa que os discípulos reuniam em memória de Jesus, gente? Eita, que tem gente aí querendo acabar com a história de Jesus, ensinando outras coisas. Vamos lá? Pois é, gente. Quando você estiver bebendo aquele vinhozinho na igreja, ou suco de uva, e tem que ser suco de uva puro, viu? Porque o sangue do Senhor Jesus é puro. E o pão, de preferência, sem fermento, que o corpo de Cristo não tem fermento. Fermento simboliza o pecado. Quando você estiver comendo ali, gente, lembra que é de Jesus. E ele diz que quem não comer e não beber não tem parte com ele. Não vai herdar o reino com ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ler o 53. Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não terão vida. Se vocês não têm vida, como é que vai ter a vida eterna? Ao 54, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E o que ele vai ressuscitar? Quem come e bebe do sangue dele. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia! Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. A pessoa quer ser salva, mas ela não quer se alimentar de Jesus. Meu filho, você não vai ser salvo nunca. Não vai ser salvo nunca.
Você quer ser salvo, mas você não quer alimentar. Não, agora eu vou voltar para Torá. Não sabe nem o que significa a palavra Torá. Agora eu vou voltar para Torá. Agora eu sigo a lei de Moisés. Meu filho, você não está nem participando da ceia do Senhor, comendo o pão e o vinho. Nem você está conseguindo fazer. Você acha que você vai ser apedrejado com a lei de Moisés. Porque você está rejeitando. Você não vai cumprir a lei de Moisés e está rejeitando Jesus de Nazaré. Você vai ser apedrejado. Santo é o nome do Senhor. Vamos lá? Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer que Jesus permaneça em você? Coma a carne e beba do sangue dele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. De novo, o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Para sempre, não morre. Não morre. Não morre. Morre. Então você não comeu do pão, você não comeu do corpo de Cristo. Porque quem come e bebe não morre. Está escrito aqui, gente, João 6,59. Ele diz, aqui ó, 58. Aqui ó, o finalzinho do 58. Aqui, ó. Os seus antepassados comeram maná e morreram. Mas aquele que alimenta deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Ninguém morre. No outro vídeo eu fiz aí um vídeo no Instagram. Ninguém morre, gente. Quem está com Cristo não morre. Só sai desse corpo e vai para outro mundo. 59. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O 60, versículo 60. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Não, mas o evangelho é simples. Se o meu filho, você não está entendendo o evangelho. Cuidado com essas pessoas que dizem que o evangelho é muito simples. Você não está entendendo. Nem a pessoa entendeu, nem você está entendendo. Porque aqui os discípulos falaram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? E você acha que é simples. Você está convencido da sua sabedoria humana, achando que é tão simples. É tão simples. Será que você já se converteu mesmo? 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse isso os escandaliza. Isso os escandaliza? Isso Jesus ainda falou para eles. Porque eu falei, isso está escandalizando vocês? Os discípulos, não era pros... Aqui já não era com os fariseus, não. Aqui já era com os discípulos, ok? Está escandalizando vocês, que eu falei para comer da minha carne e beber do meu sangue. Tá escandalizando. Vocês também ficaram escandalizados? Você acha que o evangelho é tão simples assim, é? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Passar por todo aquele processo, sofrer na cruz, colocar lá morto, guarda na porta, pedra enorme. E daqui a pouco ele está aqui, está lá, está em todo lugar. Aleluia, ele está aqui. O espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveita. O espírito da vida, é de dar, não é espírito da vida não, gente, é o espírito, é de dar, o espírito da vida, tinha que ser assim, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. É a Bíblia que está falando que a carne não produz nada que se aproveita. Quem dá a vida é o Espírito de Deus, ok, gente? As palavras que eu disse são Espírito e vida, ok? Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio
quais deles não criam e quem iria trair. Ok? E tinha um Judas ali que por dentro estava dando risada de Jesus. Devia estar falando, coitado, ficou doido. Como muitos falam hoje em dia, com quem prega a palavra. Lá? 65. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Não, o evangelho é tão simples, todo mundo aceita. Será que foi isso que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? João 6,65. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. É Deus que dá, seja gentil, seja judeu. Para Jesus é Deus que dá, é o Pai que dá. Seja gentil, seja judeu. Para Jesus é o Pai que dá. Não é assim, essa sua simplicidade que você acha que o evangelho é, não. Ok? 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitas pessoas por aí, se for ler direito esse evangelho aqui, é capaz de desviar, porque não vai entender nada. Principalmente aqueles que vai na igreja, que o evangelho é tão simples. Gente, vocês desculpem eu estar fazendo teatro, mas isso me irrita. Isso me irrita eu ver as pessoas pregar a palavra de Deus, o evangelho, com tanto descaso, com tanto desprezo, porque isso é desprezar. É desprezar o evangelho. Fala assim que é tão simples. Sabe quando você fala aquela pessoa é tão simples, você está falando de pessoa que não tem conhecimento, ok? Quando você fala que o evangelho é tão simples, é como se fosse qualquer coisa. Se liberta em nome de Jesus. Muitos deixaram de seguir ele. Se você for pregar o evangelho da forma que ele é na igreja, muitos vão deixar de frequentar a igreja, mas também para ir na igreja só para fazer número e para fazer oferta. Né? Porque muitos na igreja só serve para dar oferta. Infelizmente. Vocês desculpem estar falando isso também. Infelizmente. Por quê? Porque não está pregando o evangelho direito para elas. Porque falaram que o evangelho é muito simples. E não explica a verdade. Vamos lá? Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Gente, Jesus não fica com mimimi com ninguém. Ele falou isso mesmo, meu sangue é bebida, minha carne é comida, eu sou o pão vivo que nasceu do céu. E todo mundo começou a criticar, até os discípulos de Jesus. E Jesus falou, olha, vocês também querem ir embora? Não pode falar isso, irmãzinha, senão todo mundo vai sair da igreja, irmãzinha. Não pode falar isso. Ô, meu irmãozinho, vem cá. Vem cá, meu queridinho. Misericórdia. Só quem faz... Gente, eu me lembrei de uma coisa aqui agora. Misericórdia. Aquelas histórias das bruxas que enganam as crianças. Gente, não é assim não que Jesus falava, gente. Vem cá, deixa eu ver seu dedinho. Não, Jesus falava assim. Olha aqui que Jesus falou. Muitos deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Por isso que eu amo esse Jesus. Porque ele não puxa saco de ninguém. Ele ficava feliz quando ele via fé nas pessoas. Aí ele deixava ele feliz. Vamos lá. Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para que iremos? Para que iremos, Senhor? Senhor, para que iremos? Pedro, que era o único que tinha coragem de falar, o mesmo errando, mas era o único que tinha coragem de falar. E ele falou, tu tens as palavras de vida eterna. Oh, Senhor, não tem outro melhor que ti, Senhor. O 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, o Messias de Israel, aleluia. O Messias esperado, que até hoje tem judeu lá esperando, porque também não acreditou no Evangelho. E vai vir o falso
um falso Messias para eles. E só depois que eles forem enganados pelo falso Messias, que eles vão entender que o Messias já veio e eles rejeitaram. Pelo menos assim conta a história, gente. Pelo menos assim conta. Vamos ver. Quem viver, viverá. Quem viver, verá. É isso a palavra. Quem viver, viverá. Ok? Mas Pedro, mesmo dando os fora dele, de vez em quando, falou, não, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna, Tu é o sangue de Deus. Tu é o Messias que Israel espera. Tu é aquele que esse profeta profetizou que viria para nos salvar. Okay? 70, versículo. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi. Os 12? Todavia um de vocês é um diabo. O que o Senhor Jesus falou? Todo que mandava a ele era o Pai que mandava, não foi? E ele falou, mas tem um que é um diabo. Porque era para cumprir as escrituras, gente. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, gente. Porque Deus não tem medo do inimigo. Deus não tem medo. E Jesus já venceu ele. Na fraqueza da cruz, Jesus venceu o inimigo. Crês tu nisso? Vamos lá? 71 e finaliza esse capítulo de João 6. Ele se referia a Judas. Pois é, o Judas. Hoje em dia todo mundo sabe que era o Judas, mas naquela época ainda não sabia quem era o traidor, viu, gente? Filho de Simão Iscariote. Que Simão também era o nome que Pedro tinha antes de dar o nome de Pedro. Por que o Simão recebeu o nome de Pedro? O outro Simão, viu? Por que o Simão recebeu o nome de Pedro? Porque ele dava as mancadas, tropeçava, pedra de tropeço. Pedra, tu é uma pedra. Mas Deus pegou aquela pedra, Jesus pegou aquela pedra de tropeço e fez dele uma pedra para edificar a primeira igreja do livro de Atos, que começou em Atos 2 dos Apóstolos, ok? Com o selo do Espírito Santo. Já existia, a igreja já existia ali, naquela reunião daquele pessoal lá, esperando. Mas ali foi selado pelo Espírito Santo, em Atos 2. Lá? E o 71 diz, aqui explica, né, que ele era o Judas, que era o traidor, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Bom, o versículo 71 é só para explicar. Só para explicar que era Judas, mas hoje em dia todo mundo já sabe que era Judas. Até quem não é crente, até quem não conhece a Bíblia, fala Judas, já sabe que é alguém que trai. Ok? Então, finalizamos por aqui o João 6. E não é tão simples, igual falam para você. O Evangelho não é tão simples, igual fala para você. Quem fala que o Evangelho é tão simples, não conhece o verdadeiro Evangelho. Porque até os mais sábios de Israel ficaram escandalizados quando ouviam Jesus pregar. As pessoas não estão pensando o que é beber meu sangue, comer minha carne, pão vivo que desceu do céu. E as pessoas acham que já entendeu, não entendeu nada. Que o Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a entender e aceitar e querer esse sangue e esse corpo do Messias de Nazaré, que é a nossa vida eterna. Amém, aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom. Até qualquer hora.